Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. É isso mesmo, né? A gente já vai iniciando lendo um texto bíblico. Raro isso, né? Vamos ler Bíblia. Estudo bíblico, né? Sem Bíblia fica meio estranho, né? É que às vezes a gente vai falando, amados, a gente está muito acostumado, e isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim, não. Você não vê, mas tá no celular. Aqui, recurso, tá vendo só? Salvo pelo gongo, ou salvo pelo celular, né? Agora tem que usar um óculos. Coisa boa, recebeu a visão do Senhor, né? Receba a visão. A idade chegou. O que acontece? A gente, como eu disse, não é ruim, não estou dizendo que isso é ruim, mas a gente sempre recorre, ou quando alguém fala do texto bíblico, fala, agora está falando da Bíblia e tal, né? Mas muitas vezes a gente precisa identificar em uma fala, ali há um conceito bíblico. A gente precisa ter essa habilidade ou treinar a nossa mente para nas falas identificar ali uma verdade de Deus, ali uma verdade bíblica. E isso a gente muitas vezes em uma música, em um livro que não tem lá o rótulo cristão, evangélico, gospel, né? Não precisa ter esses rótulos, a gente precisa ter o discernimento para fazer essa leitura, por assim dizer, ou para identificar que é uma verdade de Deus, aqui é um conceito bíblico. E a gente consegue ser edificado e ouvir Deus de muitas maneiras e em muitas ocasiões, né? E através de muitas e tantas quantas pessoas a gente conseguir identificar a voz de Deus, por assim dizer. Porque Deus não só fala num culto, Deus não só fala através de um profeta, Deus não só fala através de citações bíblicas. Deus está falando o tempo todo, toda hora, né? Até teve um textozinho que eu escrevi um tempo, que teve um período da minha vida que Deus estava ministrando na minha vida mais pelos poetas do que pelos profetas, né? Os poetas, assim, Deus estava alcançando meu coração de uma maneira excepcional, extraordinária e profunda, e me edificando, e me consolando, e me guiando. Era um momento que acho que a minha alma estava até se fechando para os profetas, entre aspas, de Deus, né? Ou para os profetas aí que se denominam, mas os poetas, assim, eu estava muito aberto para eles, né? E Deus estava ministrando meu coração. Inclusive músicas, né, que não são tão ortodoxas assim, não são tão evangélicas assim, né, onde eu estava sendo ministrado por Deus também. Cada um tem as seu relacionamento com Deus, né, suas formas de ouvir Deus. Então, como isso é muito pessoal, Deus foi me alcançando nessa época da minha vida, aí nesse período da minha vida, talvez uns 4 anos atrás, alguma coisa assim, através desses meios. E graças a Deus, né, que Deus ele conseguiu alcançar o meu coração por meios não tão evangélicos, não tão cristãos, não tão como a gente está acostumado. E nós deveríamos, amados, ter essa sensibilidade, esse discernimento, para que a nossa espiritualidade não se resumisse ao gueto evangélico, ao gueto de igreja, né? Para que nós pudéssemos ter essa vida alargada, esse horizonte, né, espiritual alargado. A gente não pode se limitar. Deus não é Deus de igreja apenas. Também estou falando que não é, lógico, né? Deus não é só Deus dos crentes, não é só através dos crentes que Deus se manifesta no mundo, que fala conosco. Então a gente precisa ter essa consciência, tá? Mas vamos abrir a Bíblia. 1 Pedro, na verdade, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, eu quero ler 2 textos em Pedro, 1 Pedro e depois 2 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2, pelo menos na minha versão, né? É uma versão mais antiguinha, mais arcaica, não é muito boa não, é uma das piores que tem no mundo, mas é que eu uso uns 20 anos, então eu tenho mais habilidade nela.
Por isso que eu uso essa. Diz assim: desejai afetuosamente, né, ou ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, olha que coisa interessante aqui, o incentivo do apóstolo Pedro para que os irmãos que ele direcionou essa carta pudesse ter esse desejo ardente, intenso, né? Que desejo era? E ele compara, né, desse menino quando nasce. Qual que é o desejo do menino, da criança quando nasce? É o leite, é o alimento, né? Isso é natural, isso é o que se espera de uma criança saudável, que ela tenha apetite, que ela tenha desejo do alimento. E ele compara aqui que todo cristão deveria ter também esse desejo intenso, como uma criança tem, desesperado até mesmo, né? E chora, e se esguela, e fica roxinho, né? Porque precisa do alimento. Ali é um mecanismo de sobrevivência. Porque se não chora, se não se desespera daquela forma, se não se esguela daquela forma, não mama. Quem não chora não mama. Pronto, o texto bíblico que a irmã Alessandra está falando para nós, quem não chora não mama. Qual é o livro e o texto que está? Mas é verdade isso aí, olha aí, é uma verdade que não está na Bíblia, né? Quem não chora não mama. Não está na Bíblia não, né? Sei lá, às vezes está de outra forma, né? Igual um dia um irmão disse assim: como está na Bíblia, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Mas tem um texto parecido, que é lá em 1 Coríntios 15, 38, se não me falha a memória: as más conversações corrompem os bons costumes. Ó. Então é uma coisa semelhante, né? A gente brinca, mas às vezes tem. Mas após ou enquanto se aprende, surge a necessidade de se desenvolver. É isso que Pedro está falando aqui, né? A necessidade do desenvolvimento. Porque o texto aqui no finalzinho, não sei se vocês observaram, é nosso aqui, né? Não sei se é do céu que está vindo, é daqui, né? Está atrapalhando vocês? Que a coisa fecha aí, não? Tá? Tranquilo? É eu que tenho TDAH, eu fico meio perdido assim, né? Mas tá tudo certo. A dificuldade é minha, né? Vocês vão de boa, né? Eu fico meio agoniado quando eu ouço algumas coisas, porque eu tenho que identificar se é o Espírito Santo, se é a minha imaginação. Mas voltando aqui, amados, ó, no verso 2, né? O Pedro, ele vai dizendo: o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês possam ir crescendo, a necessidade de desenvolver-se, tá? Surge essa necessidade de nós nos desenvolvermos na fé, né? Oséias capítulo de número 6, verso 3, eu vou ler também, como eu falei, Pedro, vou voltar, mas vamos para Oséias 6 e 3. Obrigado, irmão. Se ficar calor, vocês aumentem, eu ligo aqui o outro ventiladorzinho, tá? Oséias capítulo 6, lá no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 3, um texto muito conhecido também. Alguns até podem de cor, né? Oséias 6 e 3. E diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aquela chuvinha lá em São Paulo chama garoa. O que chama garoa também? Garoazinha, né? Aquela chuvinha fina. Não? Chuva de garoa? Vocês estão divididos? Por que estão divididos assim? Eu falo garoa. É porque você é multicultural, né, Natália? Então, é sofisticada. Mas então. Né? Mas essa chuvinha, né, que não é aquela torrencial, não é a tempestade, não é forte, né? Essa chuva serôdia que é chamada aqui, né? Ou seja, aquilo que vai descendo aos poucos de uma forma contínua, né? E que vai abrangindo aí. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é, amados, um ensino bíblico para nós. Ó, Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente volta em Pedro, só que agora a segunda carta, tá? Segunda Pedro. Isso, agora a gente volta em Pedro, mas a sua segunda carta. Capítulo 1, versos 5 ao 9. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 9. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, é craseado aqui, né?
E a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, veja só, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos antigos pecados. O que Pedro, nesse texto, ele está falando para os irmãos? Tá bem? Aleluia. Eu? Falou muito. Não lembro. O Pedro, ele vai aqui advertindo os irmãos essa necessidade, dessa continuidade. Ele usa o termo acrescentai, né? Acrescente isso, a isso, isso, a isso. É como se fosse mesmo um acúmulo, né? Sequencial e proposital, esse direcionado, um propósito que se tem, onde você vai construindo, acrescentando. Isso aqui, amados, é a vida cristã. Só que ela não se dá de uma forma aleatória e a gente chama, não é automático e não é por osmose. Você ouviu esse termo, osmose? Não se aprende por osmose? Lembra, Nathalie? Eu já ouvi, mas eu esqueci. Mas exatamente não sabe o que significa, né? Não se aprende por osmose. O que é isso? Não se aprende de uma forma apenas por estar próximo, por exemplo, ou acompanhando, né? Esse é o sentido. Tem que ser proposital mesmo, é direcionado, sabe? É algo que tem que ser programado no sentido que, eu estou me direcionando a fazer isso. É um objetivo, né? É um esforço que você faz com a intenção mesmo de se atingir algum propósito. Então, assim, a vida cristã, ela também se dá dessa forma. Ou seja, nós precisamos ter um projeto de vida cristã. A gente precisa ter, é muito comum em ministérios de igreja, grupos, né, que se tem, que as pessoas falam assim, vamos fazer tal coisa? Vamos, bora lá, vamos fazer. Né? Esse programa até daqui 3 meses, 6 meses, ou 1 mês, né? Até 1 ano às vezes, né? Algumas igrejas, elas têm o hábito de, no final do ano, no começo do ano, reunir os ministérios, né? Isso é muito comum, e você traçar ali 1 ano, para que você tem a programação, né? Agenda e tudo mais, cada ministério vai fazendo suas programações lá. E aí o que acontece? No outro ano é a mesma coisa, no outro ano é a mesma coisa. Mas necessariamente 1 ano não está contribuindo para o outro ano, não é uma construção paulatina, não é um projeto a médio ou longo prazo. Muitos de nós até conseguimos fazer alguma coisa de curto prazo. E isso é um reflexo da nossa geração, que já não mais organiza a sua vida a longo prazo. É tudo o imediatismo que a gente chama, né? Se não teve aquele resultado desejado, então parte para outra coisa. E a gente não chega a fazer uma avaliação do que foi feito, os resultados, o que precisa ser melhorado, os pontos que nós fizemos e não foi tão bom. A gente não faz isso com a vida, a gente não faz com a vida profissional, muitas vezes, com a vida relacional, com a vida familiar, com a vida espiritual. A gente não tem essa organização. E assim, a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, melhor dizendo, ela não é para fazer uma comparação, não é uma corrida de 100 metros, irmãos. É uma maratona. São 42 quilômetros, né? Eu acho que a maratona é isso, né? 40, por isso que eu nunca corri. Nem a meia maratona eu corri. Mas a vida espiritual não é essa coisa do imediatismo. A gente precisa entender, é um projeto de vida. E se é um projeto de vida, como nós organizamos? É uma casa para construir, uma faculdade para fazer, enfim, a gente organiza algumas coisas na nossa vida, né? A curto, médio prazo. Longo, não sei. Vocês já pararam para pensar? É só uma pergunta de retórica, não precisa responder, a não ser que queira, né? Se quiser responder também fica à vontade.
Mas já pararam para pensar, daqui a 10 anos, onde eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? Com quem eu estarei? Pararam para pensar assim, a médio, longo prazo, 5 anos, 10 anos? Porque eu fiz essa pergunta em algumas vezes que eu estava nessa situação com os irmãos da igreja, com o ministério, né? Onde a gente para discutir e tal, o que vai ser feito e tudo mais. Eu falo, tudo bem, irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer. Mas ano que vem vai ser continuado isso? Daqui a 5 anos, onde nós queremos chegar com o ministério tal? Não se tem, irmãos. Não se tem essa visão a longo prazo. E eu fico assustado. Porque a Bíblia, ela vai nos ensinando que a gente precisa ter esse projeto intencional. A gente precisa ter um plano, né, para as nossas vidas. E quando eu digo um plano, é claro que sempre esse plano é debaixo da vontade de Deus. Né? Não é que eu tenho um plano para a minha vida. Primeiro eu preciso entender o que Deus quer da minha vida. Eu tenho que partir por aí. Não é o meu projeto. É entendendo o que Deus quer na minha vida, aí eu trabalho a partir disso, né? E nesse caminho que Deus tem para a minha vida. E aí cabe a cada um de nós entendermos o que Deus quer na minha vida. Qual é o chamado que Deus tem na minha vida? Isso cabe a cada um de nós. A gente não pode transferir isso para outra pessoa, né? É claro que existem líderes, existem os irmãos mais maduros que podem identificar em nós coisas que muitas vezes nós não conseguimos identificar, que talvez não seja a maioria dos nossos casos aqui, né? Mas o que eu quero pontuar é isso, essa necessidade de continuidade, da gente entender que é preciso construir a vida intencional, é preciso ter não só o projeto, mas investir nele, né? Se dedicar a ele. E aí quem quer fazer muita coisa, muitas vezes não faz aquilo que deveria fazer, como sendo o projeto de Deus para a sua vida. A gente tem muita dessas questões também. Eu estava falando com quem? Foi sábado, com algum irmão, alguma irmã. Que assim, a gente às vezes quer abraçar o mundo, quer fazer um monte de coisa, né? A gente, não é? Se fosse só tu, Natália, estava bom. Eu sou assim. Pronto. A maioria de nós de igreja, e que tem essa vontade, esse desejo, sabe, de servir a Deus, de fazer algo, alguma coisa para Deus e tal. E a igreja sempre tem suas demandas. É por isso que a gente percebe que grande parte das igrejas, se não todas elas, as pessoas são sobrecarregadas. E a gente tem uma estatística que é muito interessante. Isso, a gente está falando assim, é quase que a totalidade mesmo de igreja, tá? É estatística, são dados mesmo. 70% da membresia das igrejas não fazem absolutamente nada, são ociosos, parasitas, desculpa usar essa palavra, parece ser meio agressivo, né? Mas no sentido que vocês entenderam, né? E os 30% é que carregam os 70%. Verdade. É só a gente fazer de repente uma análise nas nossas igrejas, está até na memória, talvez você já consegue, né? Os pastores sabem exatamente com quem que ele conta. Já tem aquele grupo específico. Só que o problema é que esses poucos são sobrecarregados. Esse é o grande problema. São sobrecarregados. Isso é ruim. Isso não é bom. Espiritualmente não é bom. Psicologicamente não é bom. Fisicamente não é bom. Socialmente não é bom. Afeta inclusive a família muitas vezes. A própria profissão, né? E a gente precisa se policiar nisso. Para aprender a dizer não sem culpa. Isso eu custei, irmãos, custei aprender a dizer não sem culpa, né? Pô, irmão, pode fazer isso? Não posso. Aí vem o sentimento de culpa. E o que o outro vai pensar? Vai pensar que eu não quero servir a Deus, não sou fiel, não sei o quê. Amado, a gente precisa trabalhar isso dentro de cada um de nós. É cura, né? Isso é cura. Sim. E essa questão, né, de você dizer não sem culpa, porque você está dizendo não porque existe uma prioridade. Se a gente não traçar prioridades na nossa vida, amados, a igreja não tem limite, os irmãos não têm limite. Né? Então, assim, às vezes que é um domingão, meio-dia, que a gente vai socorrer 3 horas da madrugada, na segunda-feira, que a gente fala, não, calma aí, tem limites. Se a gente não coloca limites, fica difícil. E assim, a gente não dá conta do que as pessoas vão concluir a respeito de nós. A gente não pode estar preocupado com isso, irmãos.
A gente precisa ter uma consciência diante de Deus. A gente precisa, né, de fato, ter a clareza de que o que eu estou fazendo, se é negligência ou se é uma prudência. Tem uma grande diferença sobre isso. Então, somos nós que somos responsáveis para gerir, entender e decidir tudo isso. Quem que decide a nossa vida? São os nossos líderes? Não devem ser. Eles devem ser os guias das nossas vidas. Agora, todo líder é quase que a identidade dele. Ele vai incentivar, ele vai convidar, ele vai insistir. Mas cabe a cada um de nós fazer essas análises. Porque cada um de nós temos realidades diferentes, dinâmicas diferentes, disposições diferentes, energia diferente, né? Então, quando você é muito novo na igreja, ou de idade também, você é pau para toda obra, faz tudo. Só que não é bom. Nem quando é novo, nem o novo convertido, né? Precisaríamos ser direcionados e os mais antigos, mais experientes, mais maduros, irmãos, deveriam identificar em nós. Teu chamado é esse. A identidade ministerial sua é essa, né? E nós trabalhamos para isso. Eu estou falando de questões mais específicas, mas tem as questões gerais. E as gerais é que todos nós possamos ter essa vida onde a gente entenda que precisamos construí-la paulatinamente. E isso, amados, é uma perseverança. A mãe das virtudes é perseverança. Tem gente que era fervoroso, que não sei o que e tal, deixou de ser. Tem gente que era honesto e tal, deixou de ser. Tem gente que era ele, deixou de ser. Então, o que adiantou? 5, 10, 15 anos da sua vida, né? Perseverando naquilo e depois deixou. Não adiantou nada. Então, a perseverança, como eu falei, ela é um projeto a longo prazo, é até Cristo vir. Então, não adianta a gente correr 100 metros, não, subir a ladeira, né? E cair do outro lado lá morto. Não é o fazer muito, é a gente edificar. É como ler um livro. Você persevera, lê uma página, outra, um capítulo, 2, outra página, outra, até terminar o livro. Exato. É focar, né? Começo, meio e fim. Porque, meu Deus, como é difícil. E quando se lê 3 vezes o mesmo livro, tem que voltar? Eu já fiz isso várias vezes. Porque eu morri? Ou porque eu gostei muito, ou porque eu não entendi direito. Não é sério. Muitas vezes eu fiz isso, ou algumas vezes eu fiz isso. Porque não é essa questão, vou ler muitos livros. Hoje eu nem me preocupo com essa... Antes, mas eu como falo, anotava quantos livros eu leio por mês, por ano. Tinha todas essas coisas assim. Hoje eu não faço questão nem de saber, nem de me preocupar com isso. Tem livro que eu paro na metade, deixo lá, vou ler outro. Inclusive, tudo certo, eu não contabilizo mais. Eu não uso mais números para nada do que eu faço, irmãos. Porque Deus, ele não contabiliza dessa forma. Deus, ele não nos vê em débito e nem também nos dá crédito. Deus não trabalha com essas lógicas de débito e crédito. Isso é muito perigoso. A gente está numa construção, e nessa construção é bem interessante. Aliás, eu vou sair até dessa figura de construção e falar muito mais das questões orgânicas, né? Porque tem algumas parábolas que Jesus contou, ele, no meu entendimento, ele deixou isso assim, para que a gente pensasse. Quando ele falou, por exemplo, que quando uma semente cai na terra, uma dá fruto a 100, uma a 60, outra a 30 por 1. Então, não importa a intensidade, não importa a quantidade, importa é o frutificar. E o que é o frutificar? Para cada um é uma coisa. O frutificar para mim não é para irmã Alessandra, é diferente. O fruto que ela dá é outro do que eu dou, né? O que importa é frutificar. Mas o que é o frutificar? Não é o fazer. Agora importa frutificar, porque quem não dá fruto, Jesus disse, que é cortado, né? É preciso limpar para que dê mais fruto ainda. Então a gente precisa pensar nessa perspectiva. O Efésios aqui, ó, capítulo 4, verso 12 a 16, o apóstolo Paulo, ele também aborda sobre Efésios, né? Eu falei Efésios capítulo 4, versos 12 ao 16. Ele aborda também sobre essa realidade de nós estarmos sempre tendo a vida cristã e a nossa espiritualidade nessa perspectiva. Olha só, eu não vou ler o verso 11, quer dizer, o verso 11 é só para introduzir, tá? Porque o verso 11 vai dizer que Jesus deu para a igreja, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, tá? Olha que coisa interessante, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui no verso 12 já está aqui a introdução. Qual é a vontade, qual é o propósito desses obreiros, desses dons ministeriais para o corpo de Cristo? Para que eles sejam aperfeiçoados, né? Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Esse varão perfeito aqui, entendam, maduro, tá? Varão maduro, né? Tá maduro aí, Ana Maria? Então não errei não, ainda bem, né? Então olha só, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha só, inconstantes. Lembra que eu falei da perseverança? Perseverança é o quê? Constância. Né? Aquilo que se faz e vai continuando fazendo. Porque esse é o ponto, amados. A gente parece que vai lá em cima, é o pico. Aí, do jeito que inchou, murcha. Do jeito que decolou, cai. Né? Do jeito que estava fogo puro, agora está meio fumaça. Né? Porque não tem essa noção de futuro, de continuidade. Um casamento, ele demora muitos anos para que ele seja estruturado. Isso se houver muita dedicação, muita oração, muito diálogo, muito desejo de que isso dê certo. Muito investimento de dinheiro, de tempo, de energia. Não é não? Esse risado é de nervoso. Eu sei. Não é? Vocês tratam da... É porque a gente investe no nosso relacionamento. Exato. Então, mas é tudo isso, né? Tempo, é dinheiro, é energia. Olha só, para criar um filho, quanto tempo leva? Diz os especialistas. 21 anos. Para criar um filho. Isso com muita dedicação, com tempo, com intencionalidade, enfim, não é do dia para a noite, não é automaticamente, não tem nada natural do que é bom, mas que acontece naturalmente na nossa vida. Nós somos seres caídos, então a gente vai remando contra a maré, é uma perseverança. E aqui vai falando, ó, a gente não pode ser como esses meninos inconstantes. Eu acho muito interessante o que Paulo usa aqui, meninos, não crescem, são meninos. O que tem de menino espiritual, menina espiritual, não é brincadeira, né? Anões da fé, nunca crescem. Então, meninos inconstantes, levados em roda olha só, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ele diz assim, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Estou enfatizando aqui de propósito, tá? Querendo aperfeiçoamento, varão perfeito, cresçamos, todos esses termos, eles são sinônimos, né? Verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para sua edificação em amor. Vocês estão percebendo os termos? Aí, ó, são escritores diferentes, livros diferentes, mas a ideia é a mesma, de construirmos. Não é uma aula na segunda-feira, não é uma pregação no domingo à noite. Não é, sabe? Não, é uma vida paulatina, constante, né? Regrada, disciplinada. Eu não estou falando nada de coisa rígida como o militarismo propõe. Não estou falando, sabe, aquela coisa assim, obrigatória. Não é isso. Mas que a gente tenha consciência de que estamos, dia após dia, construindo alguma coisa. Tem que ser intencional isso, né? Vamos lá para frente. Há uma exortação para aqueles que negligenciam o conhecimento. Ó, existe uma exortação lá em Hebreus, por exemplo, entre outros textos, capítulo 5, né? Isso aqui é uma exortação, é uma bronca. Hebreus, capítulo 5, verso 12, 13 e 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar
quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Perceba o mesmo termo, outro escritor, outro livro. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Está aí novamente, irmã Marília, maduros ou não? 13. Isso, eu estou no 14 agora, no 14. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Isso aí, então, Adultos. perfeitos está adulto, que é o sinônimo de maduros, né? Então, perceba a exortação que há aqui na Bíblia para aqueles que negligenciam, amados. Então, assim, é pecado deixar de orar. É pecado deixar de orar, né? A Bíblia diz isso aí, né? E o Samuel disse: eu pecaria deixando de orar por vocês? Não é pecado deixar de orar. Não é pecado só fazer o que é ruim, o que é mal, o que é errado. Pecado é deixar de fazer o que é bom. Então você tem o pecado por comissão, que a gente chama de por omissão. Acho que é Tem versículo que fala sobre isso. Tiago, né? Capítulo 2, verso 17. É isso mesmo? Vamos conferir? Vê se é 2,17 de Tiago. Aquele, pois, sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Veja se é 2,17 de Tiago. Se não for, é por aí. Mas essa é a realidade, nós pecamos. Então, eu confesso, se viver acompanhado de ações é coisa morta. Mais pra frente, eu acho. É 4,17. 4,17 de Tiago. Capítulo 4, verso 17. Assim é a fé. Se não tiver as obras, é simples. Não, 4,17. Agora é 4, Tiago. né? 4. Isso, 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o deixar de fazer o que é bom é pecado. Não é só fazer o que é ruim, né? Então, a negligência, amados, ela caracteriza pecado. Então, essa é a advertência. A gente não pode ser negligente, né? A gente precisa entender que a vida cristã, ela tem, como eu disse, disciplinas. E essas disciplinas, elas precisam ser praticadas. É coisa básica mesmo, coisa do dia a dia, coisa simples. A gente às vezes pensa que é preciso assim ter uma coisa grandiosa, uma coisa extraordinária. Como eu digo, brinquei com vocês já várias vezes, né? É o ordinário da nossa vida. Nós somos pessoas ordinárias. Dá para falar para o irmão Eduardo ser ordinário? Não, né? Nós somos. Aí foi xingamento, aí eu senti. Eu senti no coração aí. Nesse tom é xingamento? Como disse o Hebreus aqui, a gente discerne que é bem legal, né? Eu senti uma ponta assim de. Não sei para quem foi direcionado. Brincadeiras à parte, queridos, então a gente tem essa advertência, essa exortação para que a gente não seja negligente, tá? Toda vez que o povo de Deus rejeita o conhecimento, ele de alguma maneira é destruído, de alguma maneira. O Oséias, né, no capítulo 4, verso 6, vamos lá para Oséias, a gente lê Oséias, né? O povo é destruído por falta de conhecimento. É 4,6, está escrito aí? Sei lá. Então vamos conferir. Só sei que esse saiu Oséias. Só sei que é assim, né? Só sei que é assim, tá bom. Isso é a teologia do Chicó, né? Não sei, só sei que é assim. Oséias capítulo 4, versículo número 6. Pode ler, irmã Alessandra, por favor, amor. Nossa, eu não consigo chegar. Se conseguir. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha só. Sangue de Cristo. Veja que coisa grave, porque Deus está falando inclusive de família, de geração e de futuro. Oséias ainda, só que agora 6:6. Capítulo 6, verso 6 de Oséias. Porque eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha o que Deus nos orienta. É muito melhor o conhecimento de Deus, a compreensão de Deus, do que sacrifícios. Nós somos ensinados o contrário.
é o sacrifício, é o pagar o preço, no sentido mais de piedade. Não que essas coisas a gente vai deixar de fazer, mas Deus está falando, é muito melhor e eu quero muito mais o conhecimento de Deus. Não é? Olha só, então a gente precisa atentar para esses ensinos bíblicos, amados, senão a gente vai estar patinando na vida espiritual no sentido... Conhecimento sem a misericórdia também não vai patinar. Sim, exato. E a parte B aí dele, primeiro, você ser rejeitado, né? Que essa foi a fala de Deus. Eu rejeitaria vocês, porque você rejeitou o meu conhecimento. Conhecimento da minha pessoa. Aí eu fico pensando, quantos que se dizem crentes, né? Está dentro da casa do Senhor, mas não procura conhecer a Deus. Está sendo rejeitado por ele também, com certeza. É muito grave no sentido de que, porque o texto, não sei se vocês notaram, Deus diz assim, vocês, não é que o conhecimento não tinha, é que rejeitaram o conhecimento, né? Não é que lhes faltou apenas o conhecimento, é porque rejeitaram o conhecimento. Então, infelizmente, o público cristão, evangélico, protestante no Brasil não é afeito ao conhecimento. Os cristãos não querem ser ensinados, eles rejeitam o ensino. Sim. Né? Por exemplo, lá na igreja tem escola de líderes, né? A gente é escola bíblica, a gente chama de escola de líderes. Então a gente vê assim, à noite a igreja está cheia. A gente fica pensando assim, meu Deus, se todos eles estivessem de manhã estudando. Alguns desses não podem mesmo, mas outros rejeitam e abrem mão dos seus confortos para ir conhecer a palavra. E para mim... A gente está falando do coletivo, né? Coletivo, culto e tal. E, claro que isso aí também deve se dar no coletivo, mas isso é de responsabilidade individual de cada um de nós. Né? Cada um de nós cristãos, não estou falando apenas de nós aqui da classe não, mesmo porque nós já estamos aqui, né? Fazendo de alguma maneira, em alguma medida, isso que a gente está discutindo, né? Mas isso, como eu falei, não é um dia só, não é uma ocasião, isso é um projeto de vida, isso é um estilo de vida, isso é um entendimento, que eu não estou falando apenas de ler Bíblia, eu estou falando de toda uma lógica onde nós precisamos refletir na vida, amados, a respeito de Deus. Sobre a vontade dele. Tudo que eu for fazer, lembra do texto que eu li com vocês a aula passada, foi a retrasada, de Deuteronômio, capítulo 6, que a lei do Senhor tinha que estar entre na testeira, né? Suas mãos e tudo mais. Ou seja, tudo que a gente pensa, reflete, tudo que a gente vai fazer, os princípios e os valores de Deus precisam estar norteando os nossos pensamentos, os nossos feitos, nossas atitudes, amado. Tudo. Deus, eu não estou falando de um fanatismo, eu não estou falando de ser bitolado. Eu estou dizendo que se nós servimos a Deus, nós precisamos entender que toda a nossa vida e todas as atividades, pensamentos e sentimentos, de alguma maneira, precisam ser equalizados. Eu até escrevi um negócio desse aqui, quer ver? Eu vou ler para vocês. O culto a Deus, além de afetar, olha só, o culto a Deus, além de afetar e equalizar as emoções, devem, sobretudo, transformar o entendimento, pois é uma comunicação e um relacionamento entre dois seres racionais, Deus e tu, cara pálida, e eu também. Então, a comunicação entre seres racionais, como se dá? Não é por sentimentos, não é por telepatia, é por compreensões, diálogos, não é? Então os cultos, claro que todas essas sensações fazem parte, nós somos seres humanos, graças a Deus, saudáveis, e temos todas essas, as questões sensoriais, faz parte, pentecostal ainda mais, né? A ênfase, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso relacionamento com Deus, seja no coletivo, seja no privado, alguns preferem falar de, como que é que fala? Não, no particular? Não, eu esqueci agora. No secreto, obrigado. Né? No secreto e tal. Precisa se dar dessa forma onde Deus vai... Olha, Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele disse assim, eu prefiro falar 5 palavras
do meu próprio entendimento do que 1000 em línguas estranhas. Se eu falar em língua estranha, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Cada um tem o seu lugar, né? A espiritualidade tem. Mas olha o que Paulo adverte esses irmãos, que dava muita ênfase a essas questões sobrenaturais, extraordinárias, e o tal do mistério, e as línguas estranhas. Faça no privado, mas entenda que isso não trará fruto no entendimento de vocês. Porque a vida de espiritualidade não é só essa questão mais subjetiva, né? Então Paulo, ele foi falando, eu falo mais língua do que todos vocês, até alguns não sabem o certo se é idiomas que estava falando ou se eram línguas mesmo, né? Línguas e tal, mas enfim, o que ele vai pontuar lá no capítulo 14, depois vocês leem lá na íntegra, no 1 Coríntios, é que ele falou, eu prefiro falar 5 palavras, porque todos os sons, eles têm significado, todos têm, e tem que ter uma mensagem a ser passada clara e objetiva. Não adianta, amados, a gente ficar nessa subjetividade e não ser ministrado por Deus de uma forma onde a nossa compreensão ela é afetada por Deus. Isso chama-se de arrependimento. Até porque no teatro, as línguas aí foi para quê? Para que todas as pessoas que estavam ali entendessem através da sua língua. No capítulo 2, né? Isso. Não, a princípio no capítulo 2 é diferenciado. Tem essa outra, irmã, tem essa outra realidade, isso, essa outra realidade que é de fato essas línguas que não são os idiomas do Atos 2. O Atos 2 de fato, né? Foi ali línguas onde eram os idiomas conhecidos da época, né? Mas o ponto é esse. Ele fala que essas outras línguas é edificação própria. Exato. Não que é o dom. Não deveria nem ser falado Mas em não público. fala que só pode falar se tem um intérprete. Exato. Né, que a gente vê. É tão claro, né? É tão objetivo, meu Deus. Está escrito de uma forma. Se você ficar falando, a gente sabe que está falando e fala o que é. Não há muita necessidade de elaboração. Da igreja. Eu falo no culto inteiro, mas quem está do meu lado não ouve. Então, Só se tiver conhecimento. Na igreja Maranata mesmo só fala se tiver um intérprete. Vai falando e outro intérprete. tá certo, pronto, a Bíblia. Então, assim, é só ler a Bíblia também, né? Não precisa. Só ler, está escrito lá um negócio bem claro mesmo. Então, aqui, ó, Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo fala sobre isso, desse culto. E o culto aqui, ó, eu me refiro sempre ao coletivo e ao individual. Sim. Né? Nós sempre precisamos pensar nessas duas perspectivas. Culto no coletivo, seja na casa, pequenos grupos, na igreja, liturgia, ou o nosso culto a Deus. Ele precisa ter esse elemento aqui no Romanos capítulo 12, verso 1, que eu já li diversas vezes para vocês. Vocês lembram? Acho que vocês até memorizaram, até gravaram. Acho que vão até recitar agora, sem ler na Bíblia. Não? Ainda não? Portanto, Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que ofereceis, que apresenteis em vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso, olha aí. Não os conformeis, É o culto racional, né? Exato. Tem que estar tudo ligado, né? Exato. Percebam então a necessidade, amados. A necessidade de nós termos essa edificação onde a gente vai sendo ministrado por Deus. É porque nós somos um conjunto, nós somos espírito, alma e corpo. Se for só uma parte, a outra parte fica infrutífera. Tem que ter um conjunto. É porque nós temos a tendência de espiritualizar aquilo que... Espiritualizar no sentido assim, mais místico, né? Espiritualização mística. Porque, na verdade, eu considero, eu penso, que tudo é espiritual, tudo. Não tem absolutamente nada que não seja de ordem espiritual. Eu também concordo. Tudo. Porque todas as coisas foram criadas a partir do que é espiritual. Quem diz isso é o escritor de Hebreus, capítulo 11. Já leram esse texto? Vocês lembram? Então, podem recitar? Não. Então vamos ler, vamos lá. Esse é o exercício que a gente está fazendo aqui. É justamente esse, ó, recorrendo à reflexão, à compreensão, ao entendimento. Capítulo 11, deve ser verso 1, 2 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Entendemos que pela fé, foi pela fé das pessoas os antigos. e a aprovação de Deus. Não lê com mais
a gente, já que está aí na pegada, irmã Maria, por gentileza. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Esse é o ponto. Esse é o ponto aqui, ó. Aquilo que não pode ser visto foi feito. Aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Vocês entenderam então? Coisas que são vistas. Eita, agora eu me confundi todinho, porque tem versões diferentes. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso é o que está na minha memória. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que não se vê, foi feito do que não se vê, ou do que não é aparente. Calma aí, vocês estão me confundindo, Jesus. É isso aí. Deixa no meu raciocínio da minha memória aqui. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, isso que se vê, ou tudo que se vê, tudo que nós chamamos de material, foi feito daquilo que não se vê, que nós chamamos de espiritual. Ou seja, qual é a origem de tudo que se vê, se sente, se ouve, se apalpa, se cheira, né? Visão, olfato, tato, paladar, audição. De onde veio tudo isso? Daquilo que não é aparente. Então todas as coisas são espirituais para os espirituais, diz o texto bíblico. Então eu não faço essa distinção. A teologia não faz, não é eu, André, não é a minha opinião. A teologia não faz a distinção dessa, a gente chama de dicotomia. Isso é mais uma origem da filosofia dos gregos, onde eles sim faziam essa dicotomia, esse corte, essa divisão, né, de coisas espirituais e não espirituais. Para nós, cristãos, tudo é espiritual, tudo, absolutamente tudo é espiritual. O pensamento é espiritual, o raciocínio é espiritual, o corpo, a matéria é espiritual, tudo é espiritual, a origem é espiritual. É a gente que tem essa ideia porque, como eu falei, não só da ideia dos gregos, mas essa ideia mais, meu Jesus, pietista. É que tem um grupo aí na história da igreja, mas estou lembrando agora. Eles elaboraram isso que a gente chama assim, não, isso aqui é do mundo, isso aqui é carnal, isso aqui... Calma, a gente está falando do quê quando está falando dessas coisas? Sim mesmo, peticista. Aquele livro lá, aquele livro da graça. Está lá, tá? Eu li lá, alguma coisa sobre isso. Decepcionados com a graça, né? Exato. Então, olha só que coisa interessante. A gente precisa pensar como Deus pensa, olhar como Deus olha. Então, se a gente compreende tudo isso, amados, a gente entende que toda a nossa vida, ela reverbera espiritualmente, no sentido que tudo é espiritual. Tudo. Não é o fanatismo, como eu disse, não é ver anjo em tudo. Não é achar que tudo tem que ser agora ungido, consagrado, coisa do tipo. Mas o que a gente entende é que tudo, o pensamento, a reflexão, o entender, o compreender, isso de fato é o culto a Deus, é parte do culto a Deus, não é o culto a Deus, é parte do culto a Deus, e é tão importante quanto uma oração, um jejum, tanto quanto, não é mais e nem é menos, amados. Só que a gente é muito tendencioso a sempre ir para essa questão de desprezar a outra, né? E aí, o que acontece? O desequilíbrio, é o desequilíbrio da vida. Então você vê muitos irmãos, assim, tendo vida de oração, tendo vida piedosa, tendo vida muitas vezes de leitura bíblica e tudo mais, só que não cuida das questões físicas, de alimentação, de sono, emocionais, amados. E aí quando você vai ver, fala, meu Deus do céu. E os irmãos estão se matando na oração, achando que não, a oração, ela, claro que é indispensável para a vida espiritual. Ela é como o oxigênio é para o corpo, a oração é para o espírito. Só que nós não somos só espírito. A gente não fala só línguas estranhas, né? Então a gente precisa entender sobre essa educação cristã, que ela é holística. Já ouviu essa palavra? Eu acho muito interessante essa palavra, holística. Tem uns que têm medo dessa palavra, porque pensa que é do esoterismo. Né? Alguns falam, eita André, calma aí, isso não é do esoterismo? Holístico quer dizer nada mais nada menos do que é completo.
aquilo que abrange tudo. Isso é holístico, na forma holística, né? E Deus, ele se preocupa de uma forma holística conosco, de uma forma completa conosco. Então, é tão espiritual quanto, né? É tanto quanto espiritual, você cuidar das suas emoções e cuidar, por exemplo, dessa questão da sua vida de oração. Tanto quanto. O senhor acredita que um dia Deus usou a profeta lá e falou com a irmã assim: coma coisas menos pesadas, minha filha. Oh. Precisava. Com certeza Deus estava falando com ela há tempos. Sim. E ela passando mal. E o Senhor usou a profeta para falar isso. Cuide da sua saúde física. Tem uma ilustração interessante, eu acho interessante, não sei se vocês vão achar, eu acho interessante. Às vezes eu falo tão empolgado que vocês não acham interessante, mas eu acho. Tomara que vocês achem também. Eu não sei se eu já falei para vocês, um rapaz de 25 anos, ele morreu, sim, 25 anos. Era saudável a princípio, tinha um chamado de Deus para missões. E tanto que ele vivia, sabe, não cuidava da saúde, não cuidava das emoções, enfim, era esse negócio e tal, doido, né? Porque você tem os extremistas, né, na fé. Não é só no islamismo que você tem os xiitas, né? Você tem os chatos também nos evangélicos. Mas brincadeiras à parte, esse rapaz, ele falou assim no leito de morte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Não entreguei a mensagem e matei o cavalo. Ou seja, essa vida doida, não cuida. O cavalo era ele, né? A ilustração era ele. Matou o cavalo e não entregou a mensagem, porque não chegou lá, né? Morreu antes. Porque assim, se morre antes, amados. Se morre antes do que deveria. Mais do que nunca. Nos dias de hoje, mais do que nunca. Não, nessa ideia que muitas vezes, não, você vai morrer no dia que Deus quiser. Nem sempre. A Bíblia diz que, por exemplo... Estou falando no sentido que ela falou. Sim, exato. Sim, é. Por tudo, né? E a questão é o seguinte, a gente precisa atentar para isso, né? Para essa realidade onde a gente precisa entender que nós somos esse ser completo e precisamos mais, amado, eu entendo, eu percebo, eu analiso, eu estudo, eu observo, eu vivo isso, esses 24 anos dessa realidade na vida no contexto de igreja, que é que os irmãos, eles não entendem o projeto de Deus para a vida deles, de pastores a jovenzinhos e novos convertidos. É uma coisa assustadora, né? Então a gente precisa atentar para isso. Eu coloquei ainda outro ponto aqui, ó, para a gente tratar, e aí a gente encerra a aula de hoje para a alegria de vocês. Deus atrai as pessoas a si através do ensinamento. Deus atrai as pessoas a si, olha só, através do ensinamento. André, você conversa com professor, isso é porque você está querendo preencher a aula. Vamos ver o texto de João capítulo 6, verso 44 e 45. João capítulo 6, versos 44 e 45. Percebam, leiam, se vocês, lógico, chegarem a essa conclusão, né, que eu cheguei, vocês vão perceber que a única forma, de Deus, de fato, eu estou falando Deus, amigos, Deus atrair a si, não nós levarmos as pessoas. Há uma grande diferença. Às vezes nós temos, ou muitas vezes nós temos mecanismos, nós temos ferramentas onde a gente traz as pessoas e a gente diz que está levando elas a Deus. E muitas vezes não é Deus através de nós atraindo essas pessoas, somos nós, por muitos meios que nós temos, humanamente falando, de conduzir as pessoas aquilo que a gente chama de Deus, né? As motivações muitas vezes não são motivações corretas, os meios não são corretos, muitas vezes apelativos, e muitas vezes pega-se pelo emocional primeiro, ou pela demanda, pela necessidade, pela carência ou pela ganância. A gente tem todos esses recursos aí, e se faz isso aos montes, e a gente pensa que é Deus, e muitas vezes Deus não está nesse processo. Isso é assustador. João capítulo 6, versos 44 e 45 diz assim, na minha tradução: Ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Percebam o 45 que é a ênfase. Está escrito nos profetas, ó. Então Jesus já estava se referindo lá desde o Antigo Testamento, que já estava escrito desde lá no Antigo Testamento. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, preste atenção na expressão, ouviu, aprendeu, vem a mim. Ou seja, ouve-se, aprende-se e vai. Tem gente mandando ir. Empurrando. Aqueles que nunca ouviram Deus, nunca aprenderam de Deus, vai. Vai para o batismo. Vai para frente. É que a gente fala bem, né? Só que nunca ouviram de Deus, nunca aprenderam, nunca foram ensinados por Deus. Olha só, amados, então tem alguma coisa muito errada nesse processo que nós estamos usando nas nossas vidas, muitas vezes, e na vida de outras pessoas que, de uma forma honesta, sincera e bem intencionada, a gente está querendo que as pessoas possam ir a Deus. Ou a gente também. Mas o processo é Deus estabeleceu. Eu não tenho um caminho, um atalho. Eu não tenho um caminho meu. Tem um caminho que Deus estabeleceu. Que é esse. Ser ensinado por Ele, ouvi-lo, aprender dele e aí sim ir. É a mesma coisa que Jesus disse: quer me seguir? Primeira coisa, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois me seguir. Tem gente querendo seguir Jesus, negar a si mesmo. Às vezes ensinado por Ele que seria através da própria palavra, através do estudo. Não tem, irmã Alessandra, outro meio de Deus guiar as pessoas a não ser pela sua palavra. É a sua revelação. Sim, mas eu estou falando no individual, no particular. Exato, ensinar mesmo. Ensinar. Aquilo que Jesus fazia com os discípulos: vem cá, deixa eu ensinar vocês. Deixa eu, por parábolas, né? Enfim, mas ensinando. Discipulado. O que é o discipulado? O discipulado não é colocar a pessoa numa salinha, né? 13 semanas, 10 semanas, uma cartilha, não é isso. Não é 3, 4 conversas. O discipulado é caminhar individualmente, pessoalmente, com aquele indivíduo e ensinando. Não foi o que nós lemos? Ensinando no caminho, deitando-te, levantando-te. Meu Deus, ó, dá Deus no Antigo Testamento. Agora, essa fala sua é preocupante. Como é raro, como é difícil, sempre foi como existe. Até dentro das famílias que deveria ser o primeiro discipulado. Sim. É difícil. Exato, nossos devocionais. Amado. Isso é básico, é isso que a Bíblia ensina, é o simples. A gente deixou de fazer o simples que Deus estabeleceu. 20 anos atrás ainda era falado para você fazer isso, hoje em dia não existe. Né? Cultos domésticos, devocionais, escola bíblica dominical, discipulado individual, né? Então, assim, o que nós fazíamos, que era assim algo fantástico. Alguém aceitava Cristo, alguém grudava naquele novo convertido, um irmão mais experiente, ia caminhar com ele quanto tempo? Só Deus sabe, 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida toda. Como isso é proveitoso, como isso é eficaz, é eficiente, como isso é frutífero, não é? Um ensinador ou ensinadores, ou essa igreja sendo uma igreja pedagógica. Nossa, Deus, você é chato demais. Não, mas a gente está falando de transmissão de vida, a gente não está falando de um professor e um aluno, não. Nesse sentido acadêmico, ou sabe, nessas questões. Não, a gente está falando de... Não tem para onde correr. O conhecimento é o que liberta, a própria palavra já fala. Exato. Se não conhecer, vai ficar preso. Então não é o óleo na testa que liberta, né? Vai libertar não, agora as coisas mais Os que permanecem no dia da luta são esses que buscam conhecer, estudar, aprender dele e viver. Porque se você só ir pelas emoções, ou primeiro ir até Jesus, depois negar para ele, depois não permanece. Um cristão, uma igreja no coletivo, se eles negligenciam o discipulado, o ensino, é tragédia anunciada. Das duas, uma.
vai chegar uma época da vida, vai abandonar Cristo, se é que teve com ele um dia. Exatamente. Né? Nas provas, nas dificuldades, nas lutas, ou então vai cair uma loucura evangélica que a gente tem assistido nesse país aqui, de crentes que só Deus, esquisitos que só. O irmão disse para mim, Deus tem cada filho, né? Ele disse para a gente ser diferente, mas prefere ser esquisitos. Esquisitos, irmãos. Gente assim, sabe, endoidada. Gente que Deus talvez não reconheça como filho, não. Né? Eu não tenho condição de analisar isso. Mas assim, tem uns que eu duvido. Falei, meu Deus do céu, é meu irmão mesmo. Que eu sei que você é meu pai. E eu acho que eu sou seu filho também. Mas esses aí eu não reconheço, não. Pelo menos assim, não tem umas características da nossa família, não, pelo que eu entendo. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa atentar para essa realidade. E são coisas básicas, irmãos. É coisa do dia a dia. Essa construção, como eu falei no começo da nossa conversa aqui, por toda a vida, né? Consciente, intencional, programado, são coisas básicas. Então, assim, culto doméstico, devocional pessoal, esse discipulado, esse caminhar juntos, é isso, querido. E lógico, tudo isso é claro que é regado com oração, é claro que é regado com louvores, é claro que é regado com jejuns, é claro que é regado na coletividade. Um completo, né? É um conjunto. É um conjunto, amado. Se não for um conjunto, é possível que... Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus